Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa semana acadêmica. Umas palavrinhas aqui. Semana Acadêmica Intercolegiado, com referência do dia 7 até dia 10 de junho de 2021. Essa é uma atividade que a gente decidiu realizar de forma interdisciplinar, colaborando com todos os coordenadores, para ser ofertada para todos os cursos de graduação da Faculdade Mauá de Brasília. O objetivo dessa nossa atividade é promover o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento do curso ofertado pela faculdade em um espaço acadêmico para atualização do conhecimento e compartilhamento de novas teorias, métodos, técnicas e práticas profissionais. Iniciamos agora, então, a Semana Acadêmica Intercolegiado com o tema Adaptação e Desenvolvimento de Competências Profissionais perante as novas exigências do mundo do trabalho no contexto da pandemia pela Covid-19. A gente vai iniciar com os agradecimentos e a palavra aos coordenadores. Professora Meg, seja bem-vinda. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é um evento que a gente preparou com muito carinho para todos vocês, alunos da Faculdade Mauá, de todos os cursos, pensando realmente nas novas competências que o mercado de trabalho anda exigindo, e foi uma demanda interessante, porque foi trazida pelos próprios alunos. Então, vai ser uma semana de muitos eventos interessantes, no turno matutino, no turno noturno. Nós temos temas que tangenciam várias áreas, porque a gente tem visto cada vez mais a importância do profissional ser multidisciplinar, que ele tangenciar várias ciências. Por isso, a importância dessa nossa semana intercolegiado. Preparar vocês com temas interessantes, depois vai ser falado aí os temas. Então, se preparem, que hoje a gente já vai ter uma conferência magna maravilhosa. Amanhã, quarta e quinta, manhã e noite intensa de eventos preparados com muito carinho por nós, coordenadores do curso. Quero, então, desejar boas-vindas a todos, então, em especial aos alunos do curso de Psicologia, para que vocês aproveitem bastante, pois a nossa ciência, ela tangencia muitas áreas. Então, que seja muito proveitoso para todos nós. Obrigada. Obrigada, professora Meg. Professor Vanderlei Souto, curso de Educação Física. Boa noite a todos. Eu quero desejar bastante conhecimento para vocês nesses dias. Os palestrantes são referências nas áreas em que se propuseram a falar conosco. Então, eu sugiro que vocês aproveitem da melhor maneira possível, suguem ao máximo desses palestrantes e sucesso nesse novo caminho que se apresenta em decorrência dessa pandemia. Desejo uma boa semana acadêmica a todos. Obrigada. Professor Rogério Teixeira. Boa noite a todos. Quero dar as nossas boas-vindas também a todos que estão participando. Para a gente é uma alegria muito grande e realmente, quando nós olhamos o momento em que estamos vivendo e olhamos os temas que estão sendo apresentados, sem dúvida nenhuma, esses temas contribuirão muito no currículo de cada um de vocês. Eu tenho certeza que será um tempo muito bem aproveitado e nós queremos e esperamos que todos realmente se dediquem a esse momento, prestem bem atenção, participem o máximo que for possível, mandando suas perguntas também, porque é muito importante para que cada um de nós possa realmente ter essa interação e saber o que cada um de vocês está percebendo e sentindo. Sejam bem-vindos à nossa Semana Acadêmica. Obrigada. Professora Solange Solon. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, alunos da Faculdade Mauá. Sejam bem-vindos também a todos os que estão prestigiando, né, nosso evento. De fato, foi feito com muito cuidado
e muito carinho, né, principalmente pelas organizadoras que pensaram em todos os detalhes, do início ao fim, para que esse evento seja um sucesso. De fato, a gente está agora num mundo novo e a gente precisa mergulhar nesse mundo novo, né? Em todas as profissões todas as profissões estão exigindo da gente um novo olhar. E agora, como que a gente pode lidar com esse novo mundo? E esse evento foi pensando nisso, como que a gente vai atender a essa demanda nova, como que a gente vai se comportar dentro dessa demanda nova, pensando na área de gestão, né? Como é que os gestores, como é que os administradores que estão à frente de tantos negócios, de tantas empresas, de tantos setores, como é que eles se comportam e como é que recebem tantos trabalhadores precisando de um conhecimento, de uma aprendizagem que até então para a gente era desconhecido. Então, eu convido todo mundo a mergulhar, de fato, em tudo que vai ser dito aqui, que vai ser uma experiência maravilhosa. O modelo virtual é bom que aproxima a gente de uma realidade que parece que estava tão distante, e agora a gente está aqui tão próximo, né? Então, que sejam muito bem-vindos e que aproveitem o tempo de vocês da melhor forma possível. Joia, obrigada, professora. Os coordenadores, alguns não puderam estar presentes, mas todos os coordenadores estão envolvidos nesse projeto e todos desejam boas-vindas e bom aproveitamento desse aprendizado. A gente passa agora a palavra para a nossa diretora, professora Dalma Arruda. Professora Dalma. Bom dia a todos. Agradecer. Ok, está me ouvindo? Está me ouvindo? Ok. Boa noite. Primeiro, agradecer a vocês, coordenadores, né, por todo o empenho. Acho que teve algum problema com o áudio da professora. Vocês conseguem ouvir aí? Me desconectou. Não, desconectar. Então, aos alunos, muito rapidamente com vocês, que eu sei que muito identificado o nosso interesse nesse mundo que tudo mudou, é que a gente cada dia aprenda mais, tenha mais conhecimento, para que a gente tenha propostas novas para as pessoas que estão à nossa volta, para as comunidades com as quais nós estamos em contato. Que verdadeiramente possa crescer esse conhecimento e que a gente possa transpor esse conhecimento para as pessoas que aproveitem. Os palestrantes, sem dúvida nenhuma, têm muito a ofertar, nós temos muito a aprender. Que a jornada de vocês seja valiosa, sejam todos muito bem-vindos e que nós possamos crescer juntos. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, professora. Algumas informações gerais aqui antes da gente iniciar. A gente está utilizando como ferramenta oficial do nosso evento a plataforma Even3. É importante que todos estejam cadastrados na plataforma e, após o cadastro, realize a inscrição dentro da atividade. Nós temos disponível 19 atividades, onde o aluno pode escolher qualquer uma delas, manhã ou noite, mesmo que não seja o seu turno de estudo, né? O aluno que estuda à noite pode escolher uma palestra pela manhã, não tem problema. Durante as palestras no chat, será disponibilizado o link, vocês serão avisados, a gente vai entrar e avisar que será disponível o link para a chamada. É por lá que nós vamos fazer o controle de frequência dos alunos e validar para o credenciamento e entrega do certificado. O certificado, ele tem a carga horária do evento. A palestra durou 1h30, o certificado é de 1h30, a palestra durou 3 horas, o certificado é de 3 horas e assim sucessivamente.
A gente vai estar passando para vocês os e-mails com alguns tutoriais. A gente tem um e-mail de suporte, vou pedir para colocar aqui no chat. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o nosso suporte técnico. Suporte técnico, não, suporte eventos, mauá@gmail.com. A gente vai estar com plantão durante todo o evento, então podem tirar suas dúvidas lá, que tem um pessoal, né, os monitores vão estar lá prontos para poder dar esse suporte para vocês. Hoje, excepcionalmente, a gente enviou o link, porque a gente acabou derrubando o link anterior e tivemos que criar um outro. Mas todo o evento ele será transmitido pelo próprio link dentro da plataforma EVE. Então, quando você acionar o seu evento, da sua escolha, lá vai ser direcionado para a sala de aula, tá bom? Ou para o YouTube. Obrigada a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Convido o professor Rogério Teixeira para fazer a apresentação do nosso palestrante. Mais uma vez, boa noite a todos. A gente está percebendo que tem muitos alunos ainda entrando. E, para mim, é uma alegria muito grande poder apresentar o nosso palestrante dessa noite, porque é um companheiro na nossa área de teologia, o professor Gidalti Guedes da Silva. Nós conhecemos, e é um professor que tem um currículo muito amplo e certamente terá muito a acrescentar na palestra dessa noite. O professor Gidalti, ele está cursando doutorado em Educação pela Universidade Católica de Brasília. Ele é formado também em Educação pela Universidade Federal de Rondônia e graduado tanto em Teologia como em Pedagogia. O professor Gidalti ele possui muitas pesquisas e publicações na área de espiritualidade, no fundamentalismo religioso e tolerância. Também faz pesquisas na formação do sujeito na modernidade, na pós-modernidade. E hoje ele é atuante também como professor e coordenador, tanto na Universidade Católica, como também nosso professor de teologia na Faculdade Mauá. Professor Gidalti, é uma alegria muito grande recebê-lo nessa noite. Com certeza será um momento de muito proveito, por aquilo que nós conhecemos, pela sua dinâmica, pelo seu perfil. Certamente todos nós seremos muito beneficiados. Seja bem-vindo com a sua palestra. Uma palestra que, de fato, traz para nós um desafio muito grande, falar sobre as dificuldades do ensino nesse momento, nesse tempo de pandemia. Seja bem-vindo, professor Gidalti. Professor Rogério, professora Dalma, professora Luana, professor Vanderlei, professora Meg, Solange, me sinto muito honrado, fiquei muito feliz quando recebi o convite. Nós estamos todos, né? Quem atua na educação hoje sabe que o tempo nosso é sempre corrido. Nunca é um tempo assim, estou folgado. Mas existem convites que nos honram, né, que nos prestigiam de forma especial. E poder contribuir com a Faculdade Mauá nessa aula magna, para mim, é muito importante. Por isso, eu agradeço a honra, o privilégio de poder partilhar um pouquinho de algumas reflexões com os nossos colegas professores e também com os nossos alunos e alunas. Muito obrigado, professor. Já assumo daqui? Lá. O professor Gidalti vai iniciar. Vocês podem estar fazendo as perguntas pelo chat, e aí a gente vai estar passando para ele, e ele vai responder também durante a chamada, né? Então podem ir solicitando a pergunta que a gente está filtrando aqui. Fica à vontade, professor. Ok, muito grato. Bem, eu sou o professor Gidalti, então, como já fui apresentado, e tenho o desafio de conversar com vocês hoje, alunos e alunas, acerca de um tema que passa por todos nós, passa pelas nossas vidas, quer queiramos, quer não queiramos. Existem momentos da nossa existência em que a realidade se impõe de forma que nós não temos como negar. E essa pandemia trouxe para o nosso país nos forçou a colocar os pés no chão
em muitos aspectos. Se fôssemos trabalhar questões sociológicas, encontraríamos algumas questões que a pandemia, me perdoe a expressão, meio que esfregou na nossa cara, né? Ela deixou ainda mais evidente a discrepância social que existe no nosso país, a distância drástica entre classes e condições de consumo, condições de acesso à tecnologia. Vamos tocar nesse assunto aqui hoje. Mas, para a educação, esse aspecto social também está presente, e tem outros elementos que são estritamente relacionados à educação em si. A maneira como nós ensinamos, a maneira como nós aprendemos. E nós vamos abordar esses temas, vamos fazer um pouquinho esse apanhado de questões econômicas, sociais, e, enfim, chegaremos às dificuldades que enfrentamos nessa pandemia e os desafios que são colocados diante de nós nesse novo contexto. Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação dos slides. Ok. Eu gostaria que, por gentileza, a professora Luana só me sinalizasse se todos estão visualizando a nossa apresentação. Sim, estamos vendo aqui com perfeição. Ok. Obrigado. Ok. Então, a primeira questão, o tema da nossa palestra hoje é ensino híbrido, dificuldades e superações no ensino superior nos tempos da pandemia. E aí, eu quero trazer um pouquinho nossos objetivos. O objetivo principal da fala de hoje, que é refletir sobre as dificuldades e as superações do processo de implementação do ensino híbrido no ensino superior no contexto da pandemia da Covid-19. Mas antes de pensarmos nisso, eu quero convidar você a olhar para trás. Mais atrás do que 2020, do que março de 2020. Olhar um pouquinho para a nossa história da educação. Porque estamos vivendo, mais uma vez, um momento de ruptura, de mudança de paradigma no campo educacional. E aí nós temos esses tempos modernos. Eu não sei se vocês, alunos, já viram esse filmezinho do Chaplin. Eu gosto demais dele. Gosto muito desse filmezinho do Chaplin, Tempos Modernos, porque ele faz uma crítica muito inteligente às mudanças tão radicais que aconteceram na sociedade moderna por causa do quê? De novas tecnologias. Naquele contexto, tecnologias no campo da produção industrial. Então, nós temos uma revolução científica, uma revolução industrial e econômica, também uma revolução política e uma revolução urbana. O fato é que os tempos modernos são marcados por mudanças em todos os aspectos da vida em sociedade. E a educação também sofreu mudanças. Sabe por quê? Imagina que você está numa sociedade que durante 1000 anos teve pouquíssimas mudanças. A Idade Média, ela se caracterizou por um processo de estratificação social, mas também de enrijecimento. Ela mudava pouco, se compararmos à velocidade de mudança dos tempos atuais. Mas ela mudava pouco. Só que a partir da Revolução Industrial, século XVIII para cá, nós tivemos mudanças tão aceleradas. É só lembrar que a maioria absoluta das pessoas morava na zona rural. E em cerca de 40 anos, no século XVIII, por causa da Revolução Industrial, todas essas pessoas, a maioria delas, mudou para os centros urbanos. Pela primeira vez na história de toda a humanidade, as pessoas moravam mais nas cidades do que no campo.
Só que não é só uma questão de morar aqui ou ali, é uma questão de estilo de vida, de rotina, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós nos relacionamos. Se nós vivemos distante das pessoas, mais ali na zona rural, ou se nós estamos convivendo com essas pessoas diuturnamente, aquela multidão de solitários. Não é assim que somos nas grandes metrópoles? Uma multidão de pessoas que se cruzam o tempo todo, mas que são, de certo modo, solitárias. O fato é que os tempos modernos trouxeram grandes mudanças. E toda vez que você enfrenta, que a sociedade passa por uma grande mudança, a educação vem a reboque. Infelizmente, a educação ela não vem na frente. Em raríssimos países, a educação ela estava à frente do seu tempo. Raríssimas escolas, raríssimos contextos. Via de regra, a sociedade vai mudando e a educação olha para essa mudança perplexa. E diante dessa mudança, nós queremos acompanhar. Olha, nós precisamos formar um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano, com novas competências, habilidades, para que ele possa saber lidar com esse novo mundo. Lembrem-se disso. As mudanças acontecem e depois a educação vai tentando acompanhar o processo. Felizes aqueles que se colocam à frente do seu tempo. Eles acabam ditando tendências. O fato é, a indústria, o modelo industrial, taylorista, fordista, estabeleceu aquela linha de produção. E depois que essa linha de produção foi estabelecida na indústria, a escola pensou, a educação agiu da mesma forma. Nós precisamos educar as massas. Precisamos educar as massas, esse povo todo que está chegando para dentro das cidades e precisa aprender a ler, aprender a escrever, porque somos uma sociedade contratual, mas também porque precisa aprender mais para dominar as novas tecnologias no mundo industrial. E aí criou-se esse processo aqui, essa revolução educacional moderna, e não era uma educação que apostava na autonomia, que apostava na liberdade dos indivíduos. Não! Essa foto aqui é daquele clipe do Pink Floyd, The Wall. Excelente! Quem não viu ainda, vai lá no YouTube, digita The Wall, Pink Floyd e assista. Muito interessante. É uma crítica também. Os artistas, eles conseguem acompanhar mais as transformações da sociedade do que a educação. Os artistas estão à frente, fazendo críticas maravilhosas. E depois os cientistas e educadores vão atrás e nós vamos moldando a educação de acordo com as necessidades do mundo. Mas aqui, nessa época, a sociedade ainda era majoritariamente analfabeta. Eles precisavam adaptar aquela sociedade que era rural e agora é urbana. É só você lembrar do Brasil. Até a década de 50, o Brasil também era majoritariamente rural. Quando chegou no ano 2000, o Brasil já tinha 86% de pessoas morando nas cidades. Em menos de em torno de 5 décadas, meio século, o Brasil viveu uma transformação radical que impactou drasticamente a vida das pessoas, das famílias. Tudo mudou nessa sociedade que agora é industrial, que agora é urbana, como aconteceu no Brasil. Só que aí, lembrem-se, quando essa população chegou no campo, a tendência era: precisamos adaptar essa pessoa, esse sujeito, essa subjetividade, precisamos mudar a cultura popular, a cultura coletiva, ou, como diria Durkheim, a consciência coletiva, as crenças coletivas, as normas, os costumes da sociedade precisam ser alterados para adequar essa sociedade ao mundo industrial, ao mundo urbano. Ok? E isso, naquele momento, coube bem, apesar de uma série de problemas que nós enfrentamos no Brasil, que estão relacionadas à nossa raiz, à nossa tradição política escravista. Isso atrapalhou muito. Mas vamos pensar aqui naqueles mais modernistas, nos educadores que tinham sempre
um desejo de romper, de acabar com o analfabetismo no Brasil, né? Educadores que estavam sempre desejando realmente que a sociedade brasileira se modernizasse e não continuasse com as tradições políticas de subjugar a população pela ignorância. Não, nós precisamos apresentar uma nova proposta de sociedade. Isso ainda cabe, nos dias de hoje, ainda cabe esse desejo de levar conhecimento ao maior contingente possível, a maior parte da população possível. E não somente um conhecimento básico, da alfabetização trivial, mas realmente apresentarmos a academia, a produção científica e o conhecimento mais aprofundado para a nossa sociedade. Digo isso porque, pasmem, né, eu não posso deixar de tocar no assunto, pasmem, até hoje existem pessoas que ainda ficam defendendo que a Terra não é esférica, que a Terra é, de certo modo, plana. Até hoje tem gente que acha que não é vacina que vai prevenir o vírus. Então, assim, isso não independente de questões políticas, eu não estou politizando isso, eu estou trazendo a temática de que nós ainda estamos numa sociedade que ela tem uma mentalidade, em muitos momentos, eu vou usar uma coisa meio anacrônica, os historiadores não gostam muito, mas pré-moderna. Uma mentalidade pré-moderna é aquela mentalidade que não se utiliza com seriedade da ciência, né, da produção científica, para realmente propor a sociedade, para construir a sociedade. Precisamos estar atentos a isso. O fato é que a revolução educacional moderna estava acontecendo e precisavam adaptar as pessoas. Só que essa pedagogia, então, o professor é detentor do conhecimento. Eu trago aqui a pedagogia moderna tradicional a partir daquilo que o Libânio apresenta para a gente, né? ênfase na modernização e treinamento, memorização e treinamento. Nós precisamos treinar, capacitar as pessoas para se adequarem a novas rotinas de trabalho. Então, a preocupação daquele modelo educacional não era ensinar as massas a produzirem ciência. Naquele primeiro momento, precisamos adequar essas pessoas. Elas têm que aprender a mexer numa máquina. Elas precisam aprender a realmente trabalhar na indústria. É igual hoje, quando você chega para uma pessoa e pergunta: você tem conhecimentos rudimentares da informática, do Office, né? Do Office, dos aplicativos mais utilizados no processo administrativo? Você tem esse conhecimento? Quem não tem esse conhecimento hoje realmente vai ter dificuldade para arrumar emprego. O fato é que não é um conhecimento que vai mudar a vida da sociedade. É um conhecimento meramente adaptativo ao mundo do trabalho. E aí existem alguns centros do saber que pouquíssimas pessoas têm acesso e que acabam produzindo o pensamento científico mais aprofundado. É isso que nós tentamos romper. É isso, inclusive, que cada professor, cada coordenador de curso, é isso que a Faculdade Mauá e outras faculdades hoje em dia, outras universidades, centros, instituições de ensino superior, tentam romper, apesar do tempo corrido, apesar das dificuldades enfrentadas por professores e muitos alunos que não têm todo aquele tempo disponível para ler e pesquisar muito, porque também trabalham, estudam e trabalham. Apesar disso, o desejo é que a educação não seja meramente adaptativa, para que o aluno simplesmente cumpra determinados pré-requisitos para estar empregado. Não, mas que cada aluno também consiga aprender, consiga crescer cientificamente, para que ele se torne inovador, para que ele possa inovar no mundo do trabalho e não simplesmente repetir, reproduzir, se adaptar. Uma forte disciplina ignora a experiência e saberes prévios do aluno. A pedagogia tradicional ela ignora, ela não está tão preocupada com o que esse aluno sabia, com aquilo que ele pensava antes. Não, porque o professor era o centro do processo. O
professor se sentia, me perdoe a expressão antiga, o ó do borogodó, né? Ele se achava realmente o mais capacitado, aquele que tem o conhecimento. Os alunos são uma tábua rasa, uma folha em branco que eu, o professor todo-poderoso, vou escrever nessas mentes o conhecimento que vai libertá-los. Oh, que bonito! Gente, isso nunca foi verdade. As pessoas sempre, os alunos, sempre tiveram consigo mesmos uma tradição, um conhecimento importantíssimo. Importante, inclusive, dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Ok? Agora, naquele momento, pela necessidade de adaptação das pessoas, criou-se essa metodologia tão repressora, né? Uma metodologia tão disciplinadora que não valorizava a autonomia do aluno, não dava autonomia para o aluno. Não, e o pior de tudo é que os alunos acabavam também se acostumando com essa forma de educar. É sério. Por exemplo, eu me lembro quando comecei, há alguns anos, a aplicar metodologias ativas, mudar a estratégia de ensino-aprendizagem. No ensino presencial, na EAD é diferente, ela já nasce com uma outra característica, mas no ensino presencial, quando eu comecei a mudar um pouquinho meu jeito de dar aula, alguns alunos falavam assim: ah, professor, o senhor está enrolando, o senhor não está dando aula, não. Fica passando dinâmica de leitura, técnicas de partilha de saberes entre os alunos, esse negócio de aprendizagem colaborativa. Que isso, professor? A aula mesmo foi aquele dia. Naquele dia lá, o senhor deu aula. Sabe o que ele estava falando? Num dia que eu dei uma palestra. Num dia que eu não deixei ninguém falar. Naquele dia que eu peguei o conteúdo do livro e apresentei o conteúdo do livro para os alunos, explicando tintim por tintim cada conceito, como se os alunos não tivessem capacidade de se jogar, de se projetar, de serem proativos na busca desse conhecimento, dessa aprendizagem. Então, existe, tanto da parte dos professores quanto da parte dos alunos, uma certa resistência a essa necessidade que nós temos de mudança na sociedade contemporânea. Mas eu não culpo você, nem culpo os professores, porque nós estamos numa tradição de décadas e décadas no nosso país e estamos sendo forçados à mudança. Forçados à mudança. Eu vou entrar mais nisso daqui a pouco. E aí nós temos o taylorismo, o fordismo, o toyotismo. Nós temos modelos, modos de produção ou de organização da produção industrial a partir do século XVIII, XIX. Agora, é interessante que a educação acaba também acompanhando, porque existem tendências do toyotismo hoje que estão presentes na própria educação, assim como havia do fordismo na educação. Também vivemos um novo contexto, né? Quero só dar ênfase aqui, que da mesma forma como nós transitamos do fordismo para o toyotismo, por exemplo, padronização dos produtos. No fordismo, padronização. Produção em larga escala, maior disciplina, conquista de direitos trabalhistas, isso foi durante o fordismo, estabilidade no emprego. Padronização dos produtos. Alguém chegava e perguntava assim: olha, eu quero um Ford. Esse é o Ford, preto, dessa cor. Não, mas eu não quero dessa cor. O problema é seu, nós somos a Ford e o carro é Ford. Se você quiser ter um Ford, tome esse carro preto, que é fabricado como padrão para todos. Isso foi mudando. Hoje você tem... outra coisa, no pátio da fábrica haviam máquinas, mas também havia presença muito grande ainda de seres humanos trabalhando no processo. Depois isso muda. Agora nós temos uma robotização. A mão de obra fica cada vez mais especializada, porque aqueles que faziam trabalhos manuais não são mais necessários.
quem fazia simplesmente trabalho manual começa a ser colocado de lado e é substituído pelo robô. Ficam empregados nesses processos produtivos mais complexos, industriais, permanecem empregados aqueles que têm um alto grau de especialização, um conhecimento necessário para fazer manutenção, para inovar no processo tecnológico. Produção just in time, não produz mais em larga escala, mudou tudo. Mão de obra multifuncional e bem qualificada. Antigamente, uma pessoa sabia fazer uma coisa. O Chaplin, nos tempos modernos, inclusive, brinca disso, porque o papel dele é apertar uma porca. E ele faz aquilo tantas vezes que fica maluco. Aquela brincadeira do Chaplin é interessante, tá? Porque ela representa também as doenças, as patologias, dos sentimentos, os condicionamentos que afetam a nossa psique nesse mundo tão robotizado, naqueles movimentos repetitivos e processos de adoecimento nascem nesses contextos. Fato é que hoje nós temos flexibilização das leis do trabalho e muita instabilidade no emprego, mudou o cenário completamente. E também temos algo diferente. Antes nós tínhamos uma profissão que a pessoa escolhia para o resto da vida. Pois eu quero avisar para vocês, é muito comum que haja transições hoje em dia. O camarada forma em direito, daqui 10 anos, dependendo da carreira, dependendo da maneira como ele se posicionou no mercado, ele abraça, ele faz uma transição para uma outra carreira profissional, somando os esforços da advocacia, mas já entrando muito nas ciências da computação, mesclando um pouco essas coisas, depois ele se torna administrador, e se tiver êxito em guardar um capital, em ter acesso ao capital, se capitalizar, ele pode, inclusive, abrir seu negócio. E aqui eu falo de empreendedorismo não como como alternativa para as pessoas que foram desempregadas e não têm o que fazer. Isso aí é técnica de sobrevivência. Técnica de sobrevivência, que pode, sim, virar uma estratégia de empreendedorismo. Agora, vamos qualificar mais essa fala empreendedorismo. Não adianta dizer que temos X milhões de desempregados no Brasil e agora vamos dizer que todos esses desempregados viraram empreendedores. Eles estão sobrevivendo à margem do mercado de trabalho. É diferente de empreender utilizando a ciência da administração, fazendo um plano de negócios, é um outro processo, ok? Mas o fato é, nós mudamos, a sociedade está sempre mudando. Esse quadro aqui, no século XXI, a velocidade de transformação da sociedade mudou drasticamente. Olha isso aqui, adaptabilidade humana. Essa linha cinza, ela reflete a nossa capacidade humana de adaptação. Via de regra, ela caminha como uma reta aqui. Ela não é uma parábola, ela não é algo que vai em progressão geométrica. Caminha, passo a passo. Enquanto isso, a partir do ano 2000, sobretudo a partir da década de 2000, a velocidade das transformações no campo tecnológico foi extraordinária. Eu não acredito, me sinto envergonhado, mas eu aprendi a datilografar em 1989 na Escola Mauá. Olha que interessante, agora que eu peguei essa Escola Mauá de datilografia. Agora eu estou aqui na Faculdade de Mauá, depois de muitos anos. Interessante. Mas foi lá, na Avenida Tamandaré, lá em Belém do Pará, quando eu era garotinho, com 11 anos de idade, que eu aprendi a datilografar. Até hoje eu me lembro do celular Motorola, que parecia mais um tijolo, que colocava no bolso. Aí depois ele foi diminuindo de tamanho, e aí veio a Apple, inovou e transformou essa realidade dos smartphones. Tanta coisa vem acontecendo. E agora, mais ainda, nós temos um crescimento da educação à distância, do ensino híbrido no Brasil na última década, e veio essa pandemia e provoca, por força de contingência, ela provoca uma transformação ainda maior. Aqueles que tinham alguma resistência à utilização de tecnologias na educação foram obrigados a reconhecer. Acabou
aquele mundo não é mais o mesmo. Acabou. Quando vamos voltar ao normal? Esqueça o normal de antigamente. O mundo mudou. Temos uma realidade pós-pandêmica, uma realidade que realmente nos confronta, exige de nós uma nova postura. 3 bilhões de habitantes conectados à internet, hoje em dia, atualmente. Em 2025, há uma previsão que nós teremos provavelmente 8 bilhões de habitantes conectados à internet. Isso é assustador, principalmente agora com novas tecnologias no campo da expansão da velocidade da internet, capacidade de armazenamento em nuvem. O mundo nunca mais será o mesmo. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos assumir isso, não negar. Aquele que nega as mudanças que acontecem, ele acaba ficando para trás, fica obsoleto, não tem mais como dialogar, se destacar no mercado de trabalho. É importante isso. Neste momento, surgirão mais gênios em um ano do que surgiram em todo o século XX, por causa do acesso à informação. E aí, claro, vamos trabalhar um pouquinho isso. Acesso à informação é uma coisa. Interpretar essa informação e fazer uso dessa informação de forma produtiva, qualificar esse acesso à internet. Não é qualquer acesso à internet, mas saber onde buscar as informações. E aí entra um novo papel da educação. O educador, na atualidade, uma das principais funções dele não é apresentar conteúdo. Apresentar conteúdo, o aluno vai buscar no Google. Mas esse professor precisa, essa professora, esse educador, precisa olhar para esse aluno e ensiná-lo passo a passo a ser curador, ensiná-lo a interpretar essas informações, a selecionar informações que foram postadas na internet com critério e outras que foram colocadas de qualquer jeito, que não têm validade acadêmica, não têm validade científica. É aprender a aprender mesmo, aprender a pesquisar, aprender a se colocar nesse mundo onde estamos rodeados por tantas informações, mas não significa que conseguimos interpretá-las da melhor maneira. Olha aqui que números, hein? Eu me lembro quando em 2007 eu, pela primeira vez, atuei na educação à distância como coordenador de polo de apoio presencial. Eu fui coordenador lá em 2007, na Amazônia ainda, quando eu morava lá. E é interessante que de lá para cá, as coisas mudaram muito. Inclusive, tem um professor, que é um dos diretores da ABED, da Associação Brasileira de Educação à Distância, que eu considero um dos meus mentores, que é o professor Luciano Sackler. E o professor Luciano, ele, naquela época, em 2007, falou para mim assim, olha, você precisa esquecer o ensino presencial e aprender mandarim. Olha o que ele falou para mim, naquela época, em 2007. Bem, em 2007, nós tínhamos um percentual pequeno de alunos ainda na educação à distância, no ensino superior. Mas olha como nós estamos hoje. Olha o que aconteceu. Em 2018, imagine agora em 2020, eu trouxe dados consolidados de 2018, 40% de todos os alunos que estão no ensino superior no Brasil estão na educação à distância. 60% estão no ensino presencial. E um ensino presencial que já é diferente. Um ensino presencial que já está de outra maneira. Ele não pode mais rejeitar a mediação das tecnologias. Não pode mais. É um ensino presencial que pode ser chamado de híbrido em alguns contextos. Já pode ser chamado de ensino híbrido. Às vezes não. Ok? Mas vamos lá. Então, nós temos uma educação lá no modelo antigo, uma educação mais precária, com materiais simples, em pequenos grupos.
Essa educação, então, se torna, no mundo moderno, industrial, uma educação em massa. E agora nós temos uma outra educação, uma educação completamente diferente. Ela continua alcançando as massas, mas também se vê desafiada a ser uma educação que personaliza o processo de ensino-aprendizagem, que se adequa ao modo de aprender de cada aluno. Cada pessoa tem o seu jeito de aprender, o seu jeito de organizar as coisas. E essa educação de hoje, ela tem esse desafio. O desafio de ser uma educação que massifica, sim, que alcança, que extrapola as fronteiras, utilizando as tecnologias, mas também, ao mesmo tempo, ser uma educação que respeita a diversidade humana. Isso é muito complexo, isso é muito desafiador. E aí eu quero, então, nesse contexto, propor algumas diferenciações conceituais. Sim, porque não é tudo que é ensino presencial e não é tudo que é ensino EAD. Mas ensino híbrido, como é que é? Bem, a partir de algumas conjecturas, de algumas reflexões, eu quero trazer para vocês uma proposta muito simples, muito prática. Bem, primeiro momento, nós temos o ensino presencial. Esse ensino presencial, ele é marcado hoje, conforme, inclusive, as normativas do Ministério da Educação, ele se caracteriza como o ensino em que a maior parte da carga horária, a maior parte da carga horária destinada à interação professor-aluno, repito, a maior parte da carga horária destinada à interação professor-aluno acontece presencialmente. A educação, ainda hoje, pressupõe a mediação, pressupõe a interação professor-aluno. Ok? Claro que, quanto maior o uso das tecnologias, mais essa interação professor-aluno, ela sofre mudanças. Ela é ressignificada. Mas essa é a característica do ensino presencial. Não significa que o meu curso é presencial. Por que eu estou tendo essa disciplina EAD? Poxa, eu não gosto de EAD, eu estou pagando presencial. Não. O que caracteriza presencial, a presencialidade do curso, não é que ele só tem disciplinas presenciais. Não é isso. O que caracteriza é a quantidade, o percentual de carga horária destinado à presencialidade, à interação presencial. Ok? Agora, muitas faculdades hoje, como a própria Mauá, têm utilizado recursos da EAD, né, recursos da plataforma de educação à distância, para poder ter suporte, como suporte para o ensino presencial. Então, os encontros mais assertivos, mais produtivos, a cereja do bolo, os professores preparam para a interação presencial. Mas já se faz recurso, já se faz uso, mesmo nas disciplinas presenciais, da plataforma de educação à distância, para dar sustentação, para ser uma ferramenta a mais, ok? Nesse processo de aprendizagem do aluno. Vamos lá. E o EAD? O EAD é o inverso. Inclusive, nós temos hoje vários cursos que são digitais, assim chamados cursos digitais. Cursos onde não há nenhuma interação presencial entre professor e aluno. Não há. Existem cursos, inclusive, em que o aluno só entra em contato com o seu tutor, que pode ser ou não o professor da disciplina. E o aluno, mas então não vale, então assim não serve. Não significa isso. Existem pessoas que conseguem se desenvolver muito, de forma exitosa, conseguem sucesso na aprendizagem, utilizando dessa relação entre ela e a própria plataforma. Porque a plataforma,
oferece um percurso, um desenho instrucional, um percurso em que o aluno vai passando por esse percurso, vai fazendo exercícios, lendo os conteúdos, assistindo videoaulas quando estão disponíveis, e esse aluno, então, vai construindo, formando, desenvolvendo as habilidades e competências daquela disciplina. Cada disciplina tem o desejo, tem o objetivo de auxiliar o aluno na construção, no desenvolvimento de competências e habilidades. E quando você soma todas essas disciplinas e todas essas competências e habilidades, você tem lá, no final, o perfil do egresso, o perfil desse aluno, dessa aluna que se formou e está pronto para o mercado de trabalho. Mas veja, voltando aqui, a EAD, então, se caracteriza por, hoje em dia, atualmente, tá bom? Já foi diferente um pouco, mas atualmente a EAD se caracteriza por uma mediação quase que completa, mediação completa dos meios de comunicação entre o professor e o aluno. Vamos lá. O ensino remoto. O ensino remoto é uma categoria que foi inventada agora. Porque, antigamente, o ensino remoto era chamado de EAD. Só que, de 2019 para cá, e especialmente na época da pandemia, as instituições de ensino superior aprofundaram ainda mais o uso das tecnologias, deixando a interação entre professor e aluno lá na EAD daquela forma, como eu já expliquei, totalmente pelos meios de comunicação, e podendo ter atividades síncronas e atividades assíncronas, tá certo? Atividades que acontecem ao vivo, ao mesmo tempo, professor-aluno, e atividades em que o professor posta e o aluno entra na plataforma num outro horário, que não é o mesmo horário que o professor está lá. Mas o aluno responde, depois o professor entra. Quando tem essa diferença de horário, em que um entra e o outro depois entra para poder interagir, é uma atividade assíncrona. As atividades síncronas são atividades realizadas ao mesmo tempo. Existem muitas faculdades EAD que continuam utilizando essa atividade síncrona, que é um tipo de aula ao vivo. Mas a maioria não utiliza mais. O ensino remoto, na pandemia, acabou tentando substituir o ensino presencial. E é interessante que muitos professores se sentiram preocupados. Será que vai cair a qualidade da minha aula? Será que eu vou conseguir me adaptar? Os alunos também estavam preocupados. Agora, a preocupação maior das instituições de ensino foi garantir que o tempo de interação ao vivo, de atividade síncrona, fosse garantido, fosse executado. O professor teria que honrar aquele tempo com os alunos, o tempo de interação ao vivo, mesmo que o aluno estivesse do lado de lá da plataforma Meet, né? No nosso caso aqui, na Faculdade de Mauá, e o professor do lado de cá. Tá certo? Esse processo de aula de ensino remoto, que antigamente era chamado de EAD, agora não. O conceito dele é uma atividade, uma aula em que eu não uso plataforma ou uso pouco plataforma. Eu não utilizo fórum, eu não utilizo questões de múltipla escolha, eu não utilizo as ferramentas da plataforma como poderia. Então, aqui eu quero diferenciar o ensino remoto do ensino híbrido. Porque o ensino remoto é quando o professor, né, ele está preocupado em utilizar o Meet, ou o Zoom, ou o Teams. Ele utiliza as plataformas de interação, as salas online, para poder dar aula ao vivo para os seus alunos, mas ainda assim ele tenta se comportar como se ele ainda estivesse lá no presencial. Ele não gosta, esse professor tem dificuldade de utilizar os recursos da plataforma como recursos válidos, valiosos no processo de ensino-aprendizagem. Claro, existem disciplinas que favorecem mais, disciplinas que favorecem menos, mas
Lá no fundo, a realidade é se nós estamos abertos ou não ao processo de adaptação, se nós estamos dispostos ou não a usufruir as ferramentas das plataformas de ensino, de educação à distância. Ok? Então, eu vou tentar aqui apresentar essa diferença. O ensino remoto utiliza a aula ao vivo, mas não explora como deveria as plataformas de educação à distância, como suporte ao processo de aprendizagem. Já o ensino híbrido, ele é diferente. O ensino híbrido, ele é integrado o presencial e as atividades síncronas ou mediadas pelas tecnologias. As atividades presenciais ou atividades mediadas por tecnologias são atividades hibridizadas. O professor mescla tudo isso, ele insere conteúdos, pede que os alunos leiam, dialoga com esses alunos no fórum de discussão, mas também interage na aula presencial, solicita que os alunos façam trabalhos em grupo. Esses trabalhos podem ser realizados tanto na plataforma ou podem ser utilizados em encontros presenciais, em grupos de estudo. Gente, o céu é o limite para a inovação. Não há limites para a criatividade na educação. Nós vivemos um momento muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, é um dos momentos mais ricos, um dos momentos mais belos. As crises são oportunidade de crescimento. Isso é um pouco clichê na linguagem dos coaches, né? Mas é uma verdade, não podemos negar. Veja, eu estou falando desse cenário do avanço tecnológico no processo educativo. Claro, ele aconteceu no momento da pandemia, e isso é muito triste, porque estamos chegando a meio milhão de brasileiros que foram dizimados por esse vírus, e isso nos deixa tristes. Agora, toda essa crise, toda essa situação também deve nos dar maturidade, devemos ter maturidade diante desse contexto, para não simplesmente ficarmos tristes e abatidos, mas, ao mesmo tempo, sermos propositivos, otimistas, mas otimistas no processo de transformação da sociedade, e não simplesmente na adaptação às novas demandas de mercado. Ok? E aí eu quero encaminhar já para a conclusão desse momento, e depois nós vamos abrir para perguntas dos nossos alunos. Quero trazer aqui para vocês dificuldades enfrentadas pelos professores. Existem várias pesquisas sendo realizadas no Brasil, vários artigos publicados. E eu vou tentar resumir aqui em algumas categorias. A primeira categoria dessas dificuldades enfrentadas pelos professores está relacionada à adaptação institucional ao ensino híbrido, ao ensino remoto, híbrido ou remoto. Como assim, professor? A adaptação institucional está relacionada não necessariamente ao professor, mas à instituição onde ele está atuando. Por exemplo, a Faculdade de Mauá já está autorizada a ofertar cursos na modalidade à distância, e já está ofertando desde 2019. Houve um start, né? Houve um avanço aí da faculdade para a educação à distância também. E, além disso, a Faculdade de Mauá, ela já vinha construindo, consolidando o uso de plataforma, mesmo na educação presencial. Isso é muito interessante. Por quê? Porque isso facilitou muito a adaptação da Faculdade de Mauá a esse ensino híbrido, a esse ensino remoto, no contexto da pandemia. Inclusive, queridos alunos, alunas, isso está presente na resposta que vocês deram ao questionário no final de 2020, o questionário que avalia a capacidade de adaptação da Faculdade de Mauá a esse processo de ensino remoto, híbrido, durante a pandemia. Muitos alunos apontaram, indicaram questões que podem ser melhoradas,
Mas houve um elogio, houve um reconhecimento da parte dos alunos, no sentido de que a faculdade conseguiu ser ágil, ser articulada, agir rapidamente para poder se adequar a esse contexto agora de ensino remoto e, dependendo do professor, ensino híbrido. Ok? Então, mas muitas instituições pelo Brasil afora que não estavam preparadas, estavam demorando a contratar plataformas de educação à distância, demorando a se adequar a esse processo, elas tiveram muito prejuízo, muita dificuldade, tiveram, inclusive, que investir muito dinheiro para poder contratar essas plataformas, foi um investimento que foi emergencial, né? Não foi algo planejado, algo saudável para a instituição. Então, essa primeira dificuldade enfrentada. Também a dificuldade pessoal de adaptação ao uso de novas tecnologias. Quero confessar a vocês, gosto de informática, gosto das novas tecnologias, gosto de YouTube, tenho meu canal lá no YouTube. O professor está fazendo propaganda? Só um pouquinho. Aí, tenho meu canal no YouTube, gosto de atuar com tecnologias, mas eu confesso a vocês, a pandemia me desafiou, eu tive que aprender muito mais, eu tive que realmente me esforçar como professor. Agora, não são todos os professores que tiveram facilidade para aprender essas novas tecnologias, o uso eficaz dessas novas tecnologias. E, nesse momento, aí, claro, as faculdades dão suporte a toda uma busca de realmente capacitar, né, esse professor para o uso da tecnologia, mas, mesmo com essas ações das instituições de ensino, muitos professores estavam ainda se vendo desafiados, com muitas dificuldades, e foram rompendo, passo a passo. Rompendo no primeiro semestre da pandemia, no segundo semestre, estamos no terceiro, infelizmente parece que vamos viver o quarto, mas esse professor que antes sabia muito pouco de tecnologia, ele foi rompendo passo a passo e se adequando e inovando nesse processo. Mas houve uma dificuldade pessoal? Sim, não de todos, mas houve. Adaptação da metodologia de ensino. Gente, a questão tecnológica, ela exige de nós também a adaptação na metodologia de ensino. Existe aquela ideia de que o professor é o centro de tudo, acabou. Os alunos têm liberdade de pesquisas, têm acesso à internet. O professor ele deve indicar obras, orientar leitura, ok? Deve ser um curador desse processo, aquele que avalia os conteúdos e indica melhores fontes. Mas aos alunos cabe, sim, esse desprender-se da barra da saia do professor, né? Esse desprender-se e buscar mais autonomia. Mas, eu vou chegar no aluno. O professor encontrou dificuldade, muitos deles, de reconhecer a autonomia e centralidade do aluno no processo de aprendizagem. Por exemplo, será que o aluno vai compreender aquele texto que eu dei para ele ler? Será que eu não preciso explicar o texto para ele? Tem professor que parece que desacredita da capacidade do aluno. Parece que ele tem que ser o que explica tintim por tintim o texto. Tem hora que não precisa. O aluno tem capacidade, sim, de interpretar, de interagir com os autores. Mais ainda, nós, professores, podemos aprender com os nossos alunos. Quantas vezes os meus alunos trazem insights, trazem reflexões provocadas pelos textos que são disponibilizados, e essas reflexões me inquietam. E eu penso, uau, eu não tinha ainda refletido dessa maneira. Gostei desse posicionamento. O fato é, nós precisamos acreditar realmente nessas metodologias ativas de aprendizagem. Mas aí, para que o aluno assuma essa autonomia, para que o aluno realmente use essa autonomia, essa proatividade na aprendizagem, o ensino, a maneira como nós apresentamos os conteúdos, tem que ser uma maneira prazerosa, tem que provocar prazer, tem que provocar alegria, tem que, de alguma forma, instigar,
cativar o aluno. Não adianta. Não adianta dizermos assim, eu trabalho com metodologias ativas. Toma o texto, vai ler. Só isso. Não há nenhum sabor, não há uma interação professor-aluno que seja mais cativante. Não há. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque o aluno, ele não. O que nós precisamos medir hoje, mensurar hoje, enquanto educadores, não é simplesmente se o aluno está matriculado na disciplina, mas qual é o grau de adesão, qual é o grau de engajamento do aluno na disciplina. Nesse sentido, cabe ao professor, ao educador, atuar como uma espécie de coach da aprendizagem. É isso mesmo, coaching da aprendizagem. Nós precisamos avaliar constantemente o nível de interesse dos nossos alunos pelos conteúdos que nós apresentamos. Quando o nível de interesse está baixo, e é da maioria da classe, o problema não está com a classe, o problema pode estar comigo. Mas quando a maior parte da classe está engajada, está envolvida por aquele conteúdo que é apresentado, ou na aula remota, ou na plataforma, aquele texto que é colocado lá, aquele trabalho que você pediu, aquele trabalho de estudo de caso que você solicitou. Pessoal, vamos fazer estudo de caso, imagine uma situação real. Isso é muito... Sabe onde começou isso? As metodologias ativas, elas começaram de forma a explodir, a expandir no mundo, especialmente nas ciências da saúde. Incrível que pareça, foram as faculdades de medicina e de enfermagem as primeiras a implementar metodologias ativas no ensino superior. Depois, todos os outros foram se adaptando também, percebendo o valor dessas metodologias ativas, mesmo que elas já tenham sido pensadas lá na primeira metade do século XX. Na primeira metade do século XX já se falava de metodologias ativas, de aprendizagem por projetos, por casos, né? O PBL, né, que é uma aprendizagem baseada em problemas. O fato é que nós precisamos, como educadores, abraçar as metodologias ativas sem medo de ser feliz. Mas, veja, lembra, metodologia ativa não significa largar o aluno de lado, sozinho, ou como diria o mineiro, sozinho. Né? Sozinho. Não é isso, não. As metodologias ativas requerem um acompanhamento, requer esse coaching da aprendizagem, esse docente que está ali acompanhando o nível de engajamento dos alunos, de interesse dos alunos, e também interpelando esses alunos, atuando com os alunos da mesma maneira como Sócrates atuava, por meio das perguntas, mais do que por meio das respostas. Nosso papel como professor hoje, como professores, é instigar a pergunta, mais do que dar respostas prontas. Isso é o parto de ideias, a partenogênese da filosofia grega. É quando o filósofo atuava por meio de perguntas, instigando o seu aluno a ele próprio buscar as respostas das suas angústias, dos seus desejos, das suas inquietações profissionais, das suas inquietações existenciais. Ok? E também dificuldades no processo de interação social com os alunos. Sim. Olha, eu quero divulgar para vocês esse livro aqui. Esse livro foi publicado recentemente, lançado recentemente. O título, É Possível Ser um Bom Professor? O Pensamento Ecossistêmico na Educação Superior. Um livro publicado pelo professor Hidalberto e pelo professor Luiz Síveres. Nesse livro, eles pesquisam cerca de 800 alunos. E eles também pesquisam professores. E uma das perguntas mais importantes da pesquisa é: quais são as características dos bons professores? Aí, esses 800 alunos respondendo do ensino superior, eles afirmaram algumas coisas muito interessantes. Eles afirmaram que não basta, aí eu vou traduzir essa afirmação dos alunos, que está presente aqui no livro, na pesquisa. O bom professor não é somente aquele que domina conteúdo. Claro, ele precisa dominar conteúdo,
Mas, além de dominar conteúdo, ele precisa também ser instigador, ele precisa ser provocativo, precisa ser aquele que tem um bom relacionamento interpessoal com os alunos. E isso é algo novo, porque tem professores que são maravilhosos na interação com o aluno no formato presencial. Mas quando essa interação foi para as tecnologias, mediada pelas tecnologias, alguns professores sentiram dificuldade em manter esse link afetivo com os alunos. Manter esse link que é muito mais do que a relação fria, professor-aluno. Não, é um link afetivo que demonstra o compromisso que o professor tem com a aprendizagem do aluno e o compromisso que o aluno tem de alguma forma, corresponder às expectativas do seu mestre, às expectativas do seu professor. Entendeu? Então, é muito importante refletirmos sobre isso e repensarmos. Será que nós não podemos parar com o preconceito com a internet, achando que todas as relações mediadas pelos meios de comunicação serão relações frias? Olha, eu posso trazer para vocês aqui o livro, A Provocação, do Zygmunt Bauman, no livro Identidade, e quando ele questiona como que a interação social por meio da internet ela está provocando cada vez mais a superficialidade das relações. Nossas relações estão ficando cada vez mais superficiais. Sim, é verdade, não dá para negar a constatação desse grande sociólogo, mas, por outro lado, nós não somos convocados pela nossa existência para sermos simplesmente adaptados às tendências da sociedade. Não, nós somos convidados, desafiados a atuarmos como pessoas que têm um senso crítico e que reagem diante dessas condições históricas. O que eu quero dizer é, se a tendência da internet é tornar nossas relações superficiais, então, enquanto educadores e enquanto alunos, vamos mudar isso. Nas nossas relações mediadas pela comunicação, vamos temperar a internet com afeto, temperar a internet com ética, temperar a internet com respeito, temperar a internet com amor, com carinho, com parceria nesse processo de aprendizagem. É um desafio muito importante. E aqui, para caminharmos já para uma conclusão, dificuldades enfrentadas pelos alunos, a adaptação ao uso de novas tecnologias. Sim, nós não temos só alunos dessa geração que é uma geração que nasceu com o celular na mão. Vários alunos ainda são da minha geração. Alunos que não tiveram, no decorrer da sua existência, tanto contato. Eles não precisaram tanto do uso das tecnologias. E quando veio a pandemia e eles foram obrigados a fazer uso das novas tecnologias, principalmente no primeiro semestre, tivemos muitas dificuldades. Não é verdade? Muitos alunos não sabiam ainda como navegar e os professores tinham que ensinar. A faculdade acabou também tendo que dar um reforço nesse campo aí de ensinar a mexer na tecnologia, ensinar a utilizar os recursos que estão disponíveis. Mas, além dessa dificuldade de uso das tecnologias, eu faço questão de destacar a dificuldade de acesso às novas tecnologias. Existem pessoas que vivem numa bolha. Tem gente que tem um dinheiro ali suficiente para comprar um bom smartphone e vive numa bolha. Todos os amigos têm smartphone, todos os amigos têm computador em casa, todos os colegas que essa pessoa conhece, com quem ela convive, têm internet em casa, fibra ótica ou discada. Olha, olha o ato falho, internet discada, misericórdia. Isso é da década de 2000, lá, final da década de 90 e 2000. Estou denunciando a minha idade. Tem internet com uma fiação que não é tão evoluída quanto a fibra ótica. O fato é, nós temos
pessoas que vivem numa bolha, porque elas acham que, já que eu tenho acesso à internet e o meu grupo social tem acesso à internet, então todo mundo do Brasil tem acesso. Não, gente, não é assim que funciona. É só você verificar as pesquisas que analisam isso. Como que as classes mais pobres do nosso país sofreram muito defasagem no processo de aprendizagem. Sabe por quê? Porque não tem acesso à internet, não tem acesso à fibra ótica, não tem acesso a... Tem tantos alunos que se esforçam, eles vão para o shopping na hora da aula, eles vão para um centro comercial, ficam perto da padaria, ficam perto de algum lugar que tem internet, porque ele não quer perder a aula. Isso é muito sério. Nós precisamos pensar nisso sempre, enquanto instituição de ensino, privada ou pública. Nós precisamos sempre pensar nesse aspecto, nesses desafios que muitos dos nossos alunos têm enfrentado. Dificuldades na conquista de maior autonomia e independência, na busca do aprendizado. Por que dificuldade? Porque o aluno estava acostumado no método antigo, quando o professor trazia tudo mastigadinho. Agora, o professor está sendo desafiado a acreditar na autonomia do aluno. Mas não é só isso. Agora, o aluno também tem que sair da zona de conforto. Ele não pode ser mais aquele aluno que só espera o conhecimento. Ele tem que se colocar como sujeito da aprendizagem. Isso é uma decisão que o aluno tem que tomar na vida dele. Gente, isso não é só uma questão técnica. Isso é uma questão de tomada de decisão. Qualquer aluno que não toma essa decisão na sua vida de ser o sujeito da sua aprendizagem, pode ser educação presencial, EAD, híbrida, pode ser, não importa a modalidade. Esse aluno tende ao fracasso. Ele tende à mediocridade. Ele tende a ficar ali, raso no conhecimento. Então, agora, e muitos alunos enfrentaram essa dificuldade porque estavam acostumados. E aí, vem algumas desculpas. Desculpa rasgar o verbo com vocês, nossos alunos, que nós amamos, né? Respeitamos muito, mas vamos rasgar o verbo aqui. Muitas vezes o aluno estava acostumado, na zona de conforto, em receber tudo mastigadinho. O professor explica tudo tintim por tintim. Aí o aluno, quando foi desafiado a ter uma outra atitude diante do conhecimento, ele acabou, de forma inconsciente, reclamando. Ele dava uma desculpa no processo. E aí nós não gostamos de sair da zona do conforto. E aí reclamamos. Olha, eu quero dizer algo para vocês. Mesmo quando retornarmos ao ensino presencial pós-pandemia, não seremos mais como antes. As metodologias ativas invadiram nossas vidas. Os alunos sempre serão agora desafiados a aprender os conceitos olhando para a prática, aprender os conceitos partindo de um estudo de caso, olhando para a vida real, percebendo como a vida real me ajuda, me desafia. E para resolver um problema da vida real, eu procuro os livros, eu procuro os autores para poder resolver esse problema. O fato é que a autonomia do aluno, que não é mais mero objeto da aprendizagem, agora é sujeito, a autonomia também caminha junto com autorresponsabilidade. Sim, o aluno precisa desenvolver cada vez mais disciplina nos seus estudos. E isso não pode depender do professor, não pode depender de qualquer ferramenta ou metodologia que você quer utilizar. Ok? Então, essa foi uma dificuldade, muitos alunos enfrentaram, mas que estão saindo passo a passo dessa zona de conforto e aprendendo a aprender, tendo prazer em deixarem de ser meros receptáculos para se tornarem investigadores. Sim, olha, o meu sonho é que cada aluno meu seja um Sherlock Holmes, que cada aluno, cada aluna tenha um investigador dentro de si, um desejo de conhecer. E é isso, esse desejo de conhecer e de crescer
é que vai motivar você a olhar para o professor e falar assim, professor, eu quero mais um livro, mais um autor. Professor, me desafie, me dê um problema para eu resolver, utilizando essa teoria que nós estamos aprendendo. Esses alunos vão ainda nos dar muito trabalho, viu? Porque teremos alunos que vão nos superar. Sim, espero que vocês cheguem mais longe do que nós, alcancem lugares mais bonitos, mais prósperos do que seus professores. E que vocês um dia se lembrem, um dia foram aqueles professores lá na faculdade que me desafiaram a sair da zona de conforto e a estudar com determinação. Importância da automotivação para o aprendizagem, para o aprendizado. Tem que se automotivar. Automotivar. Isso é muito importante. Não adianta só esperar que o outro motive você. Afinal de contas, você se matriculou na faculdade porque você tem um projeto de vida que inclui esse curso. Ora, a primeira motivação é do aluno. É do aluno. A motivação de crescer, de aprender. E o papel do educador é contribuir para que essa motivação não esfrie, para que o aluno se sinta sempre desafiado, instigado. E aprendizagem, adaptação à aprendizagem colaborativa, trabalho em equipe, exposição de suas ideias. Gente, tem muitas pessoas que têm dificuldade de apresentar suas ideias no grupo, tem vergonha, tem medo. Olha, quando nós estamos trabalhando com ensino híbrido, utilizando, por exemplo, a ferramenta do fórum de discussão, o aluno não tem como se esconder. Se ele quiser ser avaliado pelo professor, ele vai ter que dar a cara à tapa. Ele vai ter que ter coragem de dizer. E para fazer isso, não pode ter medo de errar. Tem que ter coragem. Vá lá, apresenta, expõe a sua opinião, lê os textos, conversa com os autores, faz a síntese das ideias dos autores e coloque a sua contribuição nos fóruns de debate. Não podemos mais também acreditar que só o professor tem o direito de falar. Tem aluno que fica bravo quando o colega dele está falando algo na aula, durante a aula. Poxa, esse pessoal... Olha só, vê se você conhece algum colega seu que já disse isso, ou se você mesmo já não falou isso. Tem esse rapaz lá na minha sala, ele não para de falar. Que chato. Eu quero ouvir o professor. Gente, para com isso. Tá certo que o professor tem que saber mediar o diálogo, o debate. E tem hora que você pode pedir para um aluno, aguarda um pouquinho, você já falou, vamos ouvir outros alunos. Isso faz parte da mediação da aprendizagem. Mas não é só o professor que tem conhecimento na sala de aula, isso acabou. Por isso nós temos uma aprendizagem colaborativa. Os trabalhos em grupo são fundamentais. Gente, quando você descobrir que tem um colega seu na sala de aula que é estudioso, que é bom, cola nele. Mas não cola nele para ficar na aba dele, deixando ele fazer os trabalhos e você entrando na aba dele, não. Quem nunca, né? Quem nunca? Não faz isso, não. Cola nele para você aprender a estudar do jeito que ele estuda. Para você ter uma nova atitude, uma nova postura. Desenvolver novos hábitos. Lembrem-se disso. Os sonhos são conquistados por projetos, por metas, objetivos. E você só alcança objetivos quando você tem novos hábitos, novas atitudes. Olha aí, ó. O poder do hábito. Então, desenvolva novas atitudes, novos hábitos, para que você alcance um novo patamar na sua vida acadêmica. E dificuldade no processo de socialização ao ambiente universitário. Essa é uma dificuldade, principalmente para as pessoas que nunca estudaram no ensino superior. A universidade tem uma nova pegada, ela é um novo espaço, é uma comunidade acadêmica, é um novo espaço vivencial. O que acontece é que, quando nós entramos na universidade, nós vamos sendo socializados.
pela universidade. Nós precisamos aprender a viver, a respirar o mundo acadêmico. E quando eu estou numa modalidade presencial e vou para o ensino remoto ou ensino híbrido, houve sim um desafio muito grande da parte dos alunos de se sentir parte da universidade, de se sentir dentro da universidade. Isso nós chamamos de ambientação, ou mesmo, do ponto de vista sociológico, é um processo de socialização daquele sujeito ao mundo acadêmico. As instituições perceberam isso e começaram a criar estratégias para acolher melhor esse aluno, para se comunicar melhor com esse aluno. O fato é, você está dentro da universidade, do ensino superior, e você tem uma nova possibilidade, você tem a chance, a oportunidade de realmente construir conhecimento, não somente de aprender coisas triviais, mas de ir a fundo nisso e desenvolver essa mentalidade acadêmica, essa cabeça de pesquisador, que é aquele que não aceita a verdade pronta e acabada como algo dado. Não. O pesquisador, ele olha para aquela verdade que é apresentada diante dele e questiona. Será que aquilo que me foi dito está de acordo com critérios de verificação da realidade, conforme a ciência? Tá certo, gente? Por fim, nós chegamos a um momento de concluir a nossa palestra de hoje. Peço que vocês já preparem as perguntas aí de vocês, tá? E aí eu vou com uma frase de Alvin Toffler, que ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Nesse mundo que nós vivemos, quem fica com síndrome de Gabriela, professora Luana. Eu morri assim, eu nasci assim, né? Eu vou morrer assim mesmo, eu nunca mudo. Quem tem essa cabecinha, olha, desculpe, você está atrasado. Está fora já. Não serve mais. Nós precisamos ter essa capacidade de reaprender tudo, de remodelar nosso jeito de ser de acordo com a realidade que está diante de nós. Porém, essa adaptação não é algo meramente forceps, né? Eu não vou aceitar tudo que vem diante de mim sem crítica. Não. É um resultado de uma interação consciente. Eu preciso ter consciência daquilo que o mundo traz para mim. E preciso também ter maturidade para discernir os caminhos da minha vida acadêmica. Você precisa também discernir os caminhos da tua vida acadêmica. Não aceite tudo que vem para você. Por exemplo, já dei um exemplo para terminar. A internet tem a tendência de nos afastar das pessoas, de nos tornar mais superficiais. Mas nós, nesse contexto de pandemia, sobretudo, podemos reverter isso de forma crítica, consciente. Eu não aceito tudo, não. Eu vou reagir, colocando afeto, amor, sentimento, compromisso nessa internet, nessas relações sociais que mantemos por meio da internet. É isso. Um grande beijo no coração de vocês e espero mesmo que Deus abençoe a vida de todos e se cuidem, porque a pandemia não acabou e nós precisamos nos cuidar sempre. Muito obrigado. Obrigada, professor. Ótimo tema, gostoso, adoro. A gente trabalha demais com isso. Acho que você vai ter que tirar a apresentação para a gente poder aparecer juntos ali para você ir respondendo, senão não me aparece. Prontinho. Temos muitas perguntas, o pessoal falando bastante. No final eu falo que eu separei alguns agradecimentos. Então vamos às perguntas. Sávio Lacerda. Esse modelo de ensino veio para ficar? Já é fato que vivemos em Matrix? O mundo hoje é virtual, tudo é vídeo ou teleconferência? Olha que interessante. Alguém viu Matrix. Essa pessoa já é um pouco velha, né? Matrix já é algo antigo. Que bom. Só para quem tem referência essa, né? Só para quem tem referência. Olha,
sim. Claro que depois que a pandemia passar, nós voltaremos a ter a interação social presencial de forma mais acentuada, os cursos vão ser retomados na sua presencialidade, principalmente cursos que têm uma demanda laboratorial, cursos na área de saúde. Nossa, como que eu vou trabalhar questões na psicologia ali, na enfermagem? Existem anatomia, como é que eu vou estudar anatomia? Existem vários processos de aprendizagem que dependem ainda, e talvez não possamos desenvolver essa aprendizagem, essas habilidades e competências sem atividade presencial, laboratorial. Agora, as atividades meramente de cunho teórico, elas tendem a ficarem na forma remota, a não ser que o professor queira desenvolver algumas dinâmicas com os alunos que trabalham questões afetivas, que trabalham corporeidade. Eu aprendi muita coisa no teatro. Eu fiz teatro uma época da minha adolescência e o teatro me ensinou muito. E dinâmicas de tocar nos outros. Tocar é algo que me faz aprender, faz as pessoas aprenderem. Então, existem, sim, aspectos de aprendizagem que dependem da presencialidade. Mas esse modelo nunca mais será, o ensino nunca mais será como antes. Estamos num outro patamar, numa outra estrutura. Professora Luana, tem mais alguma pergunta? Temos. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Então tá, já, que saiu aqui. Luiz Fernando Xavier da Silva. O modelo de ensino da Mauá durante a pandemia é idêntico ao presencial, né? Tem horário, aula, interação com o professor, etc. Porém, o uso das tecnologias digitais. Esse modelo poderá ser mantido futuramente, independente da pandemia? A legislação brasileira permitirá esse modelo continuar? Olha que pergunta interessante. Para que isso vai depender muito, claro, das diretrizes do Ministério da Educação. A Faculdade de Mauá não pode simplesmente agir conforme o seu desejo. Mas, por exemplo, já temos várias conjecturas que vão esboçar algo no futuro. Por exemplo, no segundo semestre, muitos alunos já terão sido vacinados. Outros alunos, mesmo vacinados, ou que têm comorbidades e vão temer o retorno para o ensino presencial, para a sala de aula. E existem alunos que questionam, que perguntam, será que, mesmo a sala de aula, os alunos reunidos lá com o professor, eu vou poder, de casa, assistir, de casa participar por videoconferência? Então, a dimensão espaço-tempo vai ser expandida no presencial, né? Estou dando uma aula presencial aqui, mas eu sei que tem gente que está me assistindo de casa, de qualquer lugar. E essa aula ainda vai poder ser gravada. Bem, são possibilidades. Agora, afirmar categoricamente, não posso ainda, porque isso depende das diretrizes do Ministério da Educação. Tá? Agora, lembrando, novamente, existem processos de ensino-aprendizagem que ainda, e talvez não prescindam, que eles necessitem obrigatoriamente do contato, da presença. Outros não. Para esses outros processos de aprendizagem, para essas habilidades e competências que eu posso desenvolver sem estar presente com o meu colega de sala de aula e o professor, dá para fazer isso. Mas quando eu preciso do outro, né, para poder experimentar aquilo, para ter vivências em sala de aula que vão expandir minha consciência e me colocar num outro patamar, né, aprender algo novo por meio das emoções e dessa experiência com o outro, não tem como fazer isso somente pelo ensino remoto. Não dá. Aí são desafios que a gente vai ter que encarar pela frente. Ok.
Edmar Caldas. O senhor acredita que o relacionamento e a interação pessoal via suporte tecnológico estão na medida certa? Aí depende de que critério você está utilizando para avaliar e de que interação você está avaliando. É a interação professor-aluno na Faculdade Mauá? Nós temos instrumentos para avaliar isso. Vários alunos elogiaram essa interação professor-aluno durante a pandemia, mas também tivemos vários alunos que entenderam que a comunicação poderia ser melhor. Não somente comunicação professor-aluno, mas às vezes comunicação com outros setores burocráticos, administrativos da faculdade. Nós tivemos um pouco isso, e não foi só na Faculdade de Mauá, eu também atuo em outras instituições, e esse contato, essa comunicação tem sido um dos grandes gargalos, desafios das instituições de ensino superior. Nós estávamos acostumados a receber o aluno lá na secretaria, na frente da gente, para tratar dos seus problemas. Agora mudou, é diferente, né? Eles não podem ir lá. E como é que eu torno esse fluxo de informação cada vez mais eficiente? Claro, é por meio desse processo. Nós avaliamos, ouvimos o aluno, ajustamos, e a faculdade está empenhada, com certeza, em ajustar e melhorar esses fluxos de informação. Tá? Perfeito. Davidson Chaves, o sócio-construtivismo, Paulo Freire, ou Paulo Freireano, é um dos grandes culpados de sermos tão atrasados no campo educacional? Temos um anti-Paulo Freire. Não, talvez não. Talvez seja uma pergunta provocativa. Olha, meus queridos, Paulo Freire é um dos autores mais citados. Na verdade, ele é um dos 3 autores mais citados no planeta Terra. Quando nós vamos estudar os grandes educadores canadenses, por exemplo, Peter McLaren e outros lá, aí nós vamos estudar esses autores, e eles são maravilhosos. Nossa, o autor canadense, aquele autor alemão, aquele autor americano. Via de regra, esses autores estudaram também, não somente, também Paulo Freire. Então, assim, quem acusa o socioconstrutivismo de ser ineficaz, de ser ruim para a educação, com todo carinho, eu digo assim, eu não acredito que foi isso que o aluno fez, né, Luana? Eu não acredito assim, mas com todo carinho eu digo, eu convido você a estudar de verdade quem foi, qual é o pensamento de Paulo Freire. Não conhece. Não conhece. E nós estamos numa época, na sociedade atual, em que todo mundo pega a notícia do Paulo Freire, não, pega a notícia do Facebook, pega a notícia do WhatsApp e acha que tem direito a dar opinião. Tudo bem, todo mundo tem direito a dar opinião, mas opinião não é ciência. Opinião não está no mesmo patamar de ciência. Ela pode refletir um certo grau de conhecimento científico. Que bom, é uma opinião qualificada. Que maravilha! Opinião qualificada. Quem dera tivéssemos sempre opinião qualificada na internet. Mas não é essa a realidade de muitos. E de muitos que criticam, inclusive, Paulo Freire e outros. Tem um autor aqui, é como se ele fosse um socioconstrutivista, um socioconstrutivista adepto de uma série de teorias educacionais de vanguarda, e atuou na Argentina, Lourenço Luzuriaga. Eu amo esse autor. Na década de 80, ele já falava de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. O que eu acabei de falar aqui tem muito de Paulo Freire no que eu acabei de apresentar para vocês. Tá bom? Então, assim, cuidado com críticas ao pensamento de Freire sem fundamentação. E, claro, existem pessoas que pegaram Paulo Freire e aplicaram algo que fosse uma espécie de simulacro da teoria de Freire na educação e que, às vezes, não deu tanto certo. Tem gente que acha que está implantando Freire e não está. Né? Então, assim,
não dá. Hoje em dia, vários educadores do mundo se utilizam do pensamento desse autor brasileiro, Paulo Freire, para revolucionar a educação dos seus países e elevar a um alto patamar educacional. Tá? É esse o que eu considero, com todo respeito aqui aos nossos alunos que possam ter algum problema ideológico com Paulo Freire. Paulo Freire não está preocupado com ideologia no sentido... Ele não está preso às ideologias. O Paulo Freire era cristão e a ideologia dele era, se podemos dizer assim, tentar traduzir para a educação os valores do cristianismo, de acolher o órfão e a viúva. Era isso que ele tentava fazer. Tá? Desculpa, só que me cutucou, eu vou só mostrar um texto aqui. Estou estudando esse texto aqui interessante, ó. Os cristãos e a libertação dos oprimidos. É um texto de Paulo Freire, que parece teologia, mas não é. É educação. E como que a religião lida com esse processo. Então, a gente precisa realmente valorizar os nossos autores. E um deles é Paulo Freire. E compreender, né? A própria metodologia ativa tem muito dele, né? E compreender. Leanderson Pires. Se não há alguém para ensinar, em resposta ao colega, né? Estavam se comunicando. Se não, se não há alguém para ensinar a interpretar, como o aluno sozinho irá aprender como interpretar. Além disso, há diversos estudos que mostram que o uso de aparelhos eletrônicos nos estudos só diminui o desenvolvimento cognitivo. Olha, eu preciso ter acesso a esses estudos, porque eu já ouvi, aí eu confesso, vou confessar agora, ouvi de opinião, ouvi de boato, não tive acesso aos artigos, aos estudos, e agora nessa época de pandemia, a gente precisa ter fundamentação científica. Então, vamos lá. Né? Aí, eu não tive, mas eu já tive informações que, por exemplo, que as crianças hoje que têm acesso a redes, a interface, a essas interfaces que trabalham com realidade tridimensional, crianças que trabalham com essas interfaces, elas estimulam regiões do cérebro que eu não estimulava. Então, o meu filho é guri, né? Tem 7 aninhos ainda, minha neném também, de 6 anos, e eles mexem no celular que me dá até agonia de ver. E eles não ficam o tempo todo no celular. De vez em quando eu falo, vai ser criança de verdade, menino? Larga esse celular, vai para o quarto brincar. E eu mando pegar brinquedo, falo, não adianta você só beber as histórias dos desenhos, eu quero que você crie suas próprias historinhas. Então, vai criar suas histórias com teus bonequinhos. Vai para o quarto brincar. Ah, papai! Agora não tem celular. Claro, a gente tem que ter equilíbrio para tudo. Mas, com relação ao efeito do uso das tecnologias, tem estudos que comprovam coisas que são ruins, mas tem estudos que têm mostrado também um outro lado. Eu acho que a questão toda é o equilíbrio. Com relação à interpretação, sim, e é interessante isso. O professor deixar de ser o centro não significa que ele sumiu. Né? Ele não foi embora, não. O professor continua aqui. Nós não vamos abandonar vocês, não. Vamos continuar aqui, aperreando vocês, como diria o nordestino, né? Cutucando, estimulando, instigando vocês, provocando vocês. E, claro, apresentando textos, reflexões, de vez em quando uma palestra, uma aula mais expositiva, não tem problema. Gente, olha, eu trabalhei uma época numa faculdade de medicina, e nós estávamos implementando metodologias ativas lá, me chamaram porque eu era da teologia e, ao mesmo tempo, era da pedagogia, porque eles queriam um coordenador pedagógico que também fosse meio capelão, para ajudar os alunos da medicina que estavam enfrentando os problemas próprios dos cursos da área de saúde e, especialmente, das questões psicológicas relacionadas aos alunos de medicina no Brasil e no mundo, tá? No mundo. Mas eu estava lá para ajudar nesse processo. E, gente, as melhores faculdades do mundo que trabalham com metodologias ativas não abandonaram para sempre a aula expositiva. Não, não. Eles mantêm professores de cátedra que assumem
aulas expositivas que os alunos não são obrigados a ir. Eles vão quando sentem necessidade daquela aula para poder entender melhor a teoria, né, as teorias científicas, para dar conta de responder um problema que o professor deu para ele lá na sala de aula. Entendeu? O professor deu o problema, ele precisa caçar. Como é que eu resolvo isso? Imagina você, gente. Imagina você, lá no teu ambiente de trabalho, tendo que atender alguém na área da saúde, ou tendo que ajudar alguém lá como educador físico, como teólogo, na área que você estiver, na psicologia. Você chega lá e um caso novo, chega uma pessoa com um novo caso para você. Você olha para aquele caso e fala, nossa, eu nunca trabalhei com esse caso. Eu me lembro que o professor tocou no nome desse camarada aqui, desse problema, mas ele não explicou muito porque ele enfatizou outros casos. E agora? Ai, meu Deus, vou ligar para o meu professor. Oi, professor, tudo bem? Há quanto tempo? Tem 3 anos que eu saí da faculdade. Eu quero te falar uma coisa. Por que tu não me ensinou, rapaz? Eu estou com um problema aqui, professor. Pelo amor de Deus, me ajuda. Qual é o texto que eu vou procurar na internet para resolver esse problema, professor? Gente, ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus. O profissional lá, diante de problemas novos, situações novas da vida profissional, ele tem que se virar atrás de soluções. Buscar profissionais mais qualificados, buscar na internet, estudar, aprender. É por isso que nós precisamos ensinar a aprender. Os alunos têm que sair sedentos, virarem investigadores e não decorarem aquilo que nós ensinamos. Verdade. Obrigada, professor. Foi ótimo, tantas explicações. Dentro do que a gente fala de tecnologia, vale ressaltar também que não estamos falando apenas de aparelhos eletrônicos, e sim de novas técnicas, né? Acho que também isso os alunos têm que estar claro para eles, que a gente trabalha novas técnicas, e novas técnicas não significa sempre o computador, né? O saber pensar, de fato, o saber buscar a informação, onde procurar. Né? Eu sempre cito que na nossa época a gente tinha medicina de AZ, Barça, umas coisas assim, que a gente tinha que primeiro aprender como buscar as informações naquelas enciclopédias, né? E que hoje não é diferente do Google, né? A gente também tem que saber como pesquisar ali e acesso. Muito bom. Eu vou ler alguns comentários, que foram alguns elogios, vou encerrar as perguntas, porque a gente está chegando no nosso horário final. Lembrando aos alunos todos, se inscrevam na plataforma, no YouTube, para que vocês não percam nenhuma chamadinha, né? Se o professor quiser deixar o @ dele aí para os alunos seguirem também, pode, fica à vontade. Depois disponibiliza, a gente dispara para eles, se precisar. Se inscrevam, curtam, né? A gente chegou aqui, ó, a gente tem 500 inscritos, 555 inscritos nessa atividade, nós tivemos 500 alunos assistindo aqui, chegamos no topo máximo, então foi muito bom, agora já deu uma caída. A chamada já foi liberada. Ok. Recebi informação aqui da minha assistência técnica. A gente bateu mais de 1.000 pessoas assistindo no momento de oscilação. Uau! Uau! Muito legal, né? Bom, então vamos aqui às palavras finais dos nossos alunos. Vamos lá. Ilza Costa. Gidalt é 1.000. Ó, temos fã. Matheus Nascimento, estou ansioso pela palestra. Espero que tenha gostado, Matheus. Fizemos com muito carinho. Thalita Evelyn, estou animada com essa palestra. Adoro essa história. Seria referência ao filme, né? Também assisti também, quando o mundo não era tão moderno. Eu era da Idade da Pedra, mas já existia o filme. Marileu de Santos. Boa noite, é muito bom estar aqui, Mauá GO. Ó, temos alunos de fora. Cineide Pedrosa. Gosto muito do ensino remoto. Evandra Miranda. Vivemos com o senhor esse novo processo de ensino. E foram aulas excelentes, professor Gidalt. Legal, é da psicologia. Isso. Rai Farias. É verdade, tenho elogios para a Faculdade de Mauá, para todo o corpo docente e colaboradores. Parabéns, faculdade. Marconi MMA. Melhor método de ensino para a pessoa que tem horários flexíveis. Rafael Silva.
Boa noite, registrando minha participação. Ótima palestra, parabéns a todos. Valéria Estrela, parabéns pela palestra, professor. Tenho certeza que os alunos da pedagogia gostaram muito. E temos aqui o Dr. Pardi, que veio nos honrar aqui com a presença dele. Não sei se está por aí ainda. Muito obrigada, Dr. Pardi, por estar conosco. Ele diz, como diria o amigo professor Biratã de Ambrósio, a mente precisa ser aguçada desde sempre. O ser humano precisa pensar desde os pequenos passos, ser colocado para resolver problemas e ter crítica. Os principais alicerces da nossa inteligência são afetados: linguagem, concentração, memória, cultura, né, que define o corpo do conhecimento, onde nos ajuda a organizar e compreender o mundo. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom. O professor Rogério está por aqui ainda. Gostaria de falar algumas palavras finais para a gente encerrar. Lembrando, pessoas, não esqueçam de se inscrever na atividade, não esqueçam de se inscrever na atividade. Amanhã teremos palestras pela manhã, temos palestras à noite. Algumas chocam o horário, sim, mas assim, escolham a palestra que vocês mais têm afinidade e assistam ela até o final. Pode falar, professor Rogério. Queremos agradecer ao professor Gidalti pela excelente palestra, realmente foi muito bem conduzida, nós acompanhamos aqui os comentários, né? Foram muitos comentários assim, excelentes, as pessoas participaram de uma forma muito intensa e ficamos muito contentes com todos. Temos ainda alguns aqui presentes, participando, e realmente nós aprendemos muito e eu gostei também, é uma consideração a fazer, né, das interações. Nós vimos aqui, né, no caso, várias disciplinas, a própria psicologia sendo tangida, a parte sociológica, a pedagogia. Então, são assuntos que interessam a todos nós da Faculdade de Mauá. E também quero parabenizar a professora Luana por esse excelente início, a professora Meg também, que estão bem mergulhadas nessa semana acadêmica. Muito obrigado a todos que participaram e, mais uma vez, obrigado, professor Gidalti. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço, professor. Um grande abraço, me senti honrado. Agradeço mesmo. Um abraço à professora Dalma, ao senhor, à professora Luana. A professora Luana dá para a gente fazer ela tem jeito de fazer umas interações aí. Dá para fazer umas coisas legais pela internet. Muito bom. Dá para a gente brincar. E na metodologia ativa, de fato, né? Queria só responder um aluno que a gente estava falando, o senhor já respondeu, claro, brilhantemente, mas complementando ali, a instituição Mauá, ela vem crescendo e a gente vem apostando nessas novas técnicas, não só em tecnologias, né? Então, a gente investe tanto de tempo, de profissionalização, né? Os professores estão sendo treinados, a gente está trabalhando aí a melhor maneira, a gente tem turma controle para poder trabalhar a metodologia ativa aos poucos, e implementando, né? A gente já está com um laboratório virtual agora para iniciar em agosto. Então, são coisas que não nos fogem, né? A gente precisa, de fato, estar caminhando junto, senão a gente vai ficar atrasado. E como a gente tem algumas disciplinas, como o professor já disse ali, né, a medicina, a enfermagem, a gente já trabalha há bastante tempo. E implementar isso do nada, assim, a partir de amanhã todo mundo agora vai trabalhar. Não, é orgânico mesmo, é aos poucos. Mesmo antes da pandemia, a gente já estava com esse projetinho de trabalhar com algumas salas híbridas, né, algumas disciplinas, inclusive, para melhorar mesmo a capacidade do aluno para adquirir novas habilidades e novas técnicas. Então, já se fazia necessário. Mas, de fato, a gente não vai abandonar o ensino presencial, ele não morre de fato, né? Eu acredito nisso, assim, todos... a gente vai estar usando recursos, né? A gente vai estar trabalhando sempre. Eu lembro, não sei se os professores aqui são da mesma época que eu, mas nos anos 2000, assim que 95, 96, quando surgiu MS-DOS, aí todo mundo falava assim, nossa, em 2000 o mundo vai acabar, o mundo do milênio, né? Acabou o estudo, né? Porque chegou o computador que traz tudo e pá, acabou o mundo. Não, pelo contrário, né? A gente só cresceu e evoluiu enquanto espécie. Então, foi maravilhoso. E acredito que essa nova era também, com certeza, a gente vai conseguir tirar bons frutos. A gente só precisa, de fato, compreender melhor e trabalhar melhor, né? Obrigada a todos. Novamente, não se esqueçam de inscrever. A chamada já foi liberada. Tem alguns alunos perguntando cadê a chamada, já foi liberada. Está fixada aí no chat. Pessoal, se inscreva no canal da
a Faculdade de Mauá, a Faculdade de Eventos, lá no YouTube. Se inscrever, curtir, compartilhar com os alunos. Ela está sempre antenada. Exatamente. Gente, até amanhã, então. Beijos, boa noite a todos. Boa noite.